os assuntos que foram solicitados como mais importantes, né? Mas a palestra como um todo teria 2 horas, 3 horas, porque tiraria toda a parte das dinâmicas e tudo mais, então seria mais para explicar para vocês e depois replicar as dinâmicas aí cada uma nas suas áreas, né? Então, essas são as minhas formações, né? Então eu sou publicitário, já fiz MBA em gestão de pessoas e marketing, especialista em gestão de equipe de alta performance, psicólogo em 2022 se tudo der certo, sou coach formado, hipnólogo, especialista em linguagem corporal, já atendi mais de 1000 coaches e já fiz mais de 200 palestras sobre desenvolvimento social, desenvolvimento humano e dinâmicas sociais em todo o território nacional. Então esses são os 4 assuntos que foram solicitados pelo Márcio, né? Para a gente conversar. Na verdade, fui eu que pontuei esses temas aí depois das demandas lá com ele e com o Fox. Que seriam algumas coisas que os servidores do Degas sentem falta, né? Então, a autoestima, a motivação, o senso de pertencimento e a formação de times vencedores dentro do Degas. Então, primeiro eu queria começar mostrando como a gente se apresenta, né? Então, normalmente quando a gente conhece alguém, a gente se apresenta falando o nosso nome, nossa idade, nossa ocupação, nosso estado civil, e isso é muito pouco para falar quem a gente é, né? Existe toda ali uma parte abaixo do iceberg que é o que define realmente quem a gente é, de verdade, né? Então, gostos pessoais, o que a gente faz quando a gente está fora do Degas, qual que é a sua missão de vida, por que você está aqui, né? Porque isso é o que faz a gente se conectar. Eu posso me conectar com a pessoa porque ela é psicóloga, porque ela é advogada? Posso, mas é muito mais fácil eu me conectar porque o cara gosta de samba que nem eu, porque o cara torce pro mesmo time, porque o cara tem uma filha da mesma idade que a minha, ou uma realidade muito parecida com a minha. E muitas vezes no ambiente de trabalho a gente acaba escondendo isso por algum outro motivo, ou a gente só sabe isso daquela pessoa que senta imediatamente do nosso lado, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente não conheça todo mundo, a gente só conhece o rosto, o nome, o cargo, mas não conhece de fato quem é aquela pessoa por trás daquele cartão de visitas e tudo mais. E isso é o que gera uma identificação, que é o que gera o senso de equipe. Ou seja, por que eu vou me entregar no lugar do Rafael para fazer alguma coisa? Por que eu vou me colocar no lugar da Angélica se eu não sei quem é a Angélica? Então a gente acaba não tendo aquela coisa de entrega, de senso de pertencimento que normalmente uma equipe precisa ter, né? E a coragem de também falar um pouco sobre os nossos defeitos, aquilo que a gente falava antes. Como que eu vou me sentir confortável, às vezes, de falar para o meu gestor que eu estou com uma dificuldade, se eu não sei se aquilo vai ser usado contra mim posteriormente, né? Então, exige muita coragem para você assumir tudo que você tem abaixo da linha da água, ou seja, abaixo ali do iceberg, como eu falei, né? Porque isso está diretamente ligado também com a nossa autoestima. Quanto mais eu reconheço tudo que está abaixo daquela linha da água e gosto, maior é a minha autoestima. Porque ali abaixo da linha da água estão, de repente, as minhas sombras, as minhas dificuldades, os meus medos. E quanto mais eu reconheço isso, mais eu me empodero de quem eu sou, porque mais eu sei que eu sou um ser humano. E eu não preciso ficar fingindo uma perfeição. Então esse livro da Brené Brown é muito legal, A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Porque muitas vezes, na busca de ser uma pessoa melhor, a gente acaba não sendo quem a gente acaba fingindo, vivendo um personagem, né? E como o Lulu Santos fala na música, não leve o personagem para a cama, né? Ou seja, você pode até viver um personagem, mas na hora de dormir, na hora de trabalhar e tal, você tem que ser mais quem você é, porque senão você acaba perdendo a sua essência, né? E aprender que nós só podemos nos encaixar com os outros porque somos peças imperfeitas. Porque se a gente imaginar uma peça perfeita, ela não teria essas lacunas. Então, se uma peça perfeita não tem essas lacunas, como é que o outro vai se conectar comigo? Eu só tenho espaço para que o outro se conecte comigo porque eu tenho uma imperfeição que a outra pessoa apresenta um complemento. Ela pode me ajudar com aquela minha imperfeição. Porque ela ou já passou por aquilo, ou ela tem uma experiência naquele assunto, ou o filho dela é mais velho que o meu e já passou por uma situação semelhante. Então, quando eu entendo que para ser perfeito eu preciso assumir que eu tenho lacunas, mas eu também preciso assumir que eu tenho pontos onde os outros podem necessitar de mim e se conectar. Eu não preciso ser uma peça quadrada para ser perfeito. Eu tenho que ser a peça que eu sou. E a partir disso entender que eu posso me conectar para ajudar outras pessoas, como um Sherpa faz, assim como em alguns momentos outras pessoas vão se conectar comigo. O que é o Sherpa? O Sherpa é aquele cara que normalmente leva um montanhista, um escalador até o topo, até o cume, né? E muitas das vezes esse cara não é reconhecido. Ele é um morador da região, lá no Himalaia, por exemplo, ele carrega os tubos de oxigênio, carrega o alimento e fala pro cara, não vão por aqui, vão por ali. Por quê? Porque ele já subiu no Everest 500 vezes.
Então ele vai ajudar você, ele se coloca no papel de humildade, porque ele tem um conhecimento maior que o seu, mas ele entende que você está precisando da ajuda dele. Então a glória de subir no Everest não é dele, é sua, mas se não fosse ele você não teria subido. Então muitas vezes nós vamos precisar de Sherpas e muitas vezes nós vamos ser os Sherpas de alguém. E para isso nós precisamos de novo entender que nós somos peças imperfeitas, que tem espaço para que outras pessoas nos complementem, mas que também tem espaços para que eu complemente. O cara precisa de uma ajuda no Excel. Bom, nesse caso eu sou o Sherpa, eu vou ensinar ele a fazer o projeto é dele, ele vai ganhar os méritos. Mas eu vou ensinar, vou sentar lá, vou ajudar o cara, vou planilhar, vou fazer as fórmulas, vou ensinar ele. E em outros momentos, alguém vai ser o meu Sherpa, vai sentar do meu lado, né? Mas para isso eu preciso ter humildade de reconhecer que eu tenho uma dificuldade e solicitar essa ajuda, para que a pessoa possa entender que eu tenho uma dificuldade. Porque se eu não mostrar a dificuldade, se eu tentar ficar vestindo a capa do super-homem, ninguém vai tentar me ajudar. E aí eu vou viver numa ilha, vou viver numa bolha, onde eu não ajudo ninguém e ninguém me ajuda. E isso no ambiente profissional acaba fazendo as pessoas se distanciarem e terem cada vez mais medo de assumir as suas dificuldades por medo do que vão achar se eu disser que eu não estou dando conta da demanda, o que vão achar se eu disser que eu não sei fazer essa planilha, que eu esqueci de determinada forma. Então essa humildade, essa coragem de mostrar nossa vulnerabilidade é de extrema importância para um ambiente profissional que não seja tóxico, por exemplo. E aí, quando a gente fala de motivação, muitas vezes as pessoas pensam que motivação é isso aqui. É um posto de gasolina, onde eu vou parar ali para ser abastecido de motivação e trabalhar bem. Então, quem vai fazer o papel do frentista? O meu chefe, o meu gestor, o meu diretor. Por quê? Porque ele vai dar aquela palestra motivacional maravilhosa, vai dar as metas e tudo mais. Só que o que acontece quando a minha noção de motivação é essa? Uma vez por mês eu preciso parar no posto, porque a minha motivação acaba. Então, como é que tem que ser a nossa motivação? Ela tem que ser renovável. Por quê? Porque ela é interna. Eu não preciso parar no posto com o meu chefe para abastecer. A minha motivação é dar um futuro melhor para o meu filho. A minha motivação é dar uma realidade digna para os jovens que estão aqui sendo reabilitados por vocês. A minha motivação é fazer com que as leis do país sejam cumpridas, seja o ECA, seja o CONANDA, seja qual for a regulamentação. Essa tem que ser a minha motivação, porque isso é autossustentável. Isso eu não preciso de chefe, eu não preciso de gestor. Isso eu consigo me alimentar. É chato fazer essa planilha? É, mas essa planilha ela é necessária para que a lei seja cumprida, para que os jovens tenham acesso, para que o meu filho tenha um futuro digno, porque aqui eu estou trabalhando para ganhar o meu dinheiro. Então eu não preciso parar na sala do chefe para conversar, eu não preciso ouvir uma palestra motivacional. A minha motivação ela é autorrenovável, ela é autossustentável, como se fosse um carro com placas solares no teto. Ele, ao andar pelo caminho, ele se abastece para continuar andando pelo caminho, porque ele não, o objetivo é dele, ele sabe onde ele quer chegar. Quando a motivação é externa, o objetivo talvez também não seja nosso, porque você está sendo motivado pelo motivo do outro. Motivação, motivo para entrar em ação. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não me motivo para sair de onde eu estou. Então, para ter motivação, eu preciso saber primeiro aonde eu quero chegar no final da estrada, porque daí eu tenho um motivo que me faz entrar em ação, né? Eu sempre dava fazer uma brincadeira de, por exemplo, jogar uma caneta de propósito em direção ao rosto de alguém. Por quê? Ele não tem motivo nenhum para mudar de posição agora, mas a hora que eu jogo uma caneta no rosto, ele tem uma motivação, não tomar uma canetada na cara. Ou seja, eu não te dei motivação, a motivação é sua de não ser lesionado. E aí você entra em ação para não sofrer a lesão. Então, a motivação ela nunca é externa. Ah, meu chefe é um bom motivador. Não, teu chefe não é um bom motivador. Teu chefe, no máximo, é um cara que sabe apertar os botões para a sua motivação aflorar. Porque a motivação ela é interna, porque a ação é individual. Cada um vai ter a sua ação e cada um vai ter o seu motivo. Então, a gente tem que reconhecer isso. E para isso é extremamente importante o que a gente acabou de fazer nessa reunião, para que os colaboradores possam ter a visibilidade do autoconhecimento, como a gente estava conversando. Por que eu estou no Degase? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui só para pagar boleto? Bom, então serve o Degase, serve trabalhar em qualquer lugar. Eu tenho que estar aqui no Degase por outro motivo. Eu tenho que trabalhar aqui porque eu tenho um propósito, eu tenho que trabalhar aqui porque eu entendo a missão e a visão e os valores da empresa e eu concordo em reabilitar adolescentes, em criar uma sociedade mais justa, em proporcionar que pessoas que não teriam acesso às leis tenham acesso à educação, à saúde e tudo mais. Essa tem que ser a motivação, porque isso não acaba. Isso é, a cada interno novo, isso se renova.
né? Porque é mais uma vida que você vai ser capaz de mudar, mais uma vida que você vai ser capaz de mudar o destino. E o que acontece, então, quando a gente não tem isso? A gente acaba tendo esse tipo de situação, onde eu levanto uma bandeira, você levanta outra bandeira, e eu, por não entender a sua bandeira, brigo com você. Por quê? Porque existe uma barreira entre nós dois. Existe uma barreira onde eu fico do meu lado achando que o meu posicionamento é certo, e você fica do seu lado achando que o seu posicionamento é certo. Eu coloquei aqui, obviamente, uma questão política, porque é um assunto da moda. Mas eu gostaria de acreditar que nenhum eleitor brasileiro votou querendo destruir o país. Então, quem votou no candidato A ou no candidato B, votou por acreditar que aquele candidato seria a melhor solução para o país. Então, por que eu brigo com uma pessoa se o que ela quer no final das contas é o mesmo que eu? Porque eu não paro para enxergar o ponto de vista dela. Porque para mim, isso aqui é um 9. Mas para a Angélica, isso ali é um 6. Porque ela está numa posição da sala que para ela isso é um 6. Então, se ao invés de construir uma barreira entre eu e a Angélica, eu construir uma ponte onde eu falo, Angélica, eu posso te convidar a vir para cá, para você entender por que para mim isso é um 9? Ela vai vir, caminhar, vai chegar até aqui e vai falar, nossa, realmente, do seu ponto de vista é um 9, eu nunca tinha parado para pensar. Mas posso te mostrar uma coisa, Lucas? Vem pro meu lado. Tá vendo? Daqui é um 6. Caramba, realmente, do seu lado é um 6. Beleza, então o que a gente vai fazer para resolver isso? Vamos virar essa imagem? O que a gente vai fazer para que todo mundo veja um 6, para que todo mundo veja um 9? Ou vamos transformar isso aqui num 8, que é 8 de qualquer lugar que você veja? Porque muitas vezes o que acontece é simplesmente isso. E na hora que eu estou aqui, enxergando o meu 9, se eu começo a falar, não, mas você é ignorante de estar vendo um 6. Qual é a possibilidade dela querer vir até aqui? 0. Porque eu não criei conexão. Eu não criei rapport com ela. Eu entrei na ofensiva. E quando eu entro na ofensiva, o que acontece com ela que está sendo atacada? Entra na defensiva. E aí a possibilidade de diálogo acabou. Então, sempre que você encontrar uma pessoa que defenda ferreamente um ponto de vista que para você não faz o menor sentido, você pode virar e falar, me mostra por que para você é um 6. Me mostra por que para você é um 9. Porque até para desconstruir o argumento da pessoa, eu preciso primeiro entender. Né? Sun Tzu, na Arte da Guerra, fala isso. Você tem que conhecer o seu adversário melhor do que ele, se você quiser derrubar ele. Então, se a pessoa está falando que faz todo sentido, por exemplo, ser vegano, e você acha que não faz sentido, sente do lado dela e fala assim, por que faz sentido ser vegano? Porque se eu quero te convencer que não faz sentido, eu preciso primeiro entender por que você acha que faz sentido. Porque daí eu vou criar um contra-argumento para cada um dos seus argumentos. Agora, se eu ficar só aqui gritando que não faz sentido, você vai ficar gritando do seu lado que faz, e ninguém vai mudar a opinião do outro. Tá? Como eu falei, construir uma ponte entre cérebros, é isso que é rapport. Você permitir que a pessoa veja as coisas através dos seus olhos ou através do seu cérebro e vice-versa. A gente ouve muito falar de rapport. Espelha a linguagem corporal, mexeu no cabelo, mexe no cabelo, cruzou a perna, cruza a perna. Mas isso é muito simples e fica quase mecânico. Né? Então eu gosto de brincar que existem técnicas 100% infalíveis para a criação de rapport. Primeira delas, eu também, gerar identificação. Né? Eu gosto de brincar que essa técnica é a técnica Wesley Safadão, 99%, 1%. Mesmo que eu discorde de 99% do argumento daquela pessoa, eu posso me esforçar para achar 1% de argumento que eu concordo. Porque a hora que eu acho 1% de argumento que eu concordo, eu começo a criar uma conexão. Eu começo a criar o eu também. Não, eu voto no candidato tal, porque eu acho que o país tem que sofrer uma mudança, os políticos são isso, os políticos são aquilo, nós precisamos mudar o país, e eu acho que o candidato tal representa a mudança, por isso que eu vou votar nele. Eu não concordo com nada do que ele falou, não acho que o candidato representa a mudança, mas eu não quero entrar nesse embate, porque eu não quero inviabilizar a minha relação com aquela pessoa. Realmente, também acredito que os políticos brasileiros poderiam sofrer uma mudança. Ou seja, eu pego 1% do discurso daquela pessoa que eu concordo, para trazer ela para mim, para me aproximar, para começar a criar uma ponte entre eu e ela, para que daqui a pouco eu possa trazer ela para o meu lado, para que ela entenda por que eu voto no meu candidato. E aí, de repente, eu consiga fazer ela mudar de opinião, caso esse seja o meu interesse. O que a gente viu nas últimas eleições? Alguém viu isso aqui acontecendo? Não. Quem votava no candidato A não queria conversar com quem votava no candidato B e vice-versa. E o que aconteceu? Venceu o ódio. Independente de quem ganhasse, venceu o ódio, venceu a briga. O país continua dividido, como está desde 2010, 2014. E quem que perde com isso?
Nós, a maioria, a população. Então nós precisamos achar o ponto de identificação com as pessoas. Não, mas é um menor infrator, mas é um... O que eu tenho de identificação com aquele cara? Eu também já fui um menor, eu também já quis chamar a atenção do meu pai, eu também já fiz besteira. Mas felizmente, quem viu isso foi meu pai, não foi a polícia. Então ele, por ser meu pai, ele tem uma identificação comigo. Mas será que então eu também não posso ter uma identificação com esse menor? Por que ele é tão diferente de mim? Isso vocês já fazem, mas e entre vocês? E entre vocês, servidores? Não, porque o cara de finanças isso, o cara da RH aquilo. O cara da RH ele tem os motivos dele para fazer o que ele faz. O cara do financeiro tem os motivos dele para defender a agenda financeira. Será que ele faz só porque ele é... Será que é pessoal contra você? Provavelmente não. Provavelmente ele defende porque ele tem um ponto de vista. Feedback visual e sonoro. Sou importante. Largar o celular, olhar no olho da pessoa. Legal, interessante. Concordar verbalmente com a pessoa de vez em quando ela está falando. Né? Repetição, sou ouvido. Eu não preciso necessariamente repetir 100% das palavras que o cara fala. Mas eu posso virar e falar assim, caraca, é complicado, né? A gente começa um projeto, aí você estava lá abrindo todas as pastas, mó empolgado, começou a fazer um negócio, começou a planilhar, do nada te mandaram para um outro projeto e as pastas ficam lá largadas. Putz, é foda isso. O que ele sabe nesse momento? Que eu ouvi tudo que ele falou. Eu não repeti necessariamente as mesmas palavras, mas eu ouvi tudo que ele falou. Putz, é complicado, né, cara? Você está lá trabalhando, você até queria ir na reunião do diálogos, mas seu gestor não liberou, o que você pode fazer? Você vai peitar seu gestor? Não tem como. Você tem que cumprir seu trampo, senão daqui a pouco você vai sofrer uma sanção, vai sofrer uma notificação. Pô, o cara ouviu quando eu falei. Ou seja, às vezes, repetir, usando outras palavras, é simplesmente uma forma de valorizar a história do cara. De mostrar para ele, eu ouvi, enquanto você estava falando, eu te escutei. Postura aberta. Vai sentar numa mesa, evitar que tenha alguma coisa entre você e a pessoa, mesmo um copo. Por quê? Tudo que a gente coloca entre o meu peito ou a minha região genital e a outra pessoa é uma forma de proteção. É como se eu estivesse me protegendo de um ataque. Eu estou me protegendo de um ataque, eu estou fechando a minha postura. Então, se eu vou de peito aberto, de braços abertos, é como se eu dissesse para você, eu sei que você não representa um risco e eu quero absorver tudo que você tem. Aqui não, aqui eu me fechei para tudo que você tem para me oferecer. Então, sentou numa mesa, vai conversar com alguém, tira tudo que tem entre você e a pessoa. Caderno, mesa, caderno, caneta, copo, o que for. Tanto que no processo de coach, a gente costuma colocar uma cadeira de frente para outra com menos de 1 metro de distância. Que é para mostrar de forma literal que não existe nada entre eu e meu coach para me distrair. Eu vou prestar atenção 100% em você durante essa sessão. Você é o meu foco. Eu estou valorizando. Por quê? Porque isso é a coisa mais valiosa, nosso tempo. Tempo é a única coisa que eu não posso voltar atrás. Eu não posso comprar, eu não posso vender, eu não posso alugar. Então, no momento que eu empresto o meu tempo para você, eu estou dando a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida para você. Para te prestar um serviço, para te prestar um favor, ou para ouvir a sua reclamação, a sua lamentação, o que for. Então, quando você dá a coisa mais valiosa que você tem na sua vida, que é o seu tempo, que não volta atrás, você está mostrando para aquela pessoa que você se importa. E isso sim é rapport. Independente de cruzar a perna, independente de mexer no cabelo, mostrar que você está doando uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo para aquela pessoa. Porque se eu te dou R$200, eu trabalho, conquisto esses R$200 e para mim não fez falta. Agora, tempo que eu estou aqui, eu estou deixando de fazer outras coisas. Esse tempo não volta atrás. Ah, mas você pode correr atrás? Posso, mas essa segunda-feira, dia 21 de setembro, não volta atrás. Essa segunda-feira é única e esse dia eu dediquei a você. O poder das perguntas. Eu gosto muito de ouvir programas de entrevista, não necessariamente pelas pessoas que vão lá, mas eu gosto muito dessas técnicas. Para mim, no Brasil, Jô Soares, Pedro Bial e Marília Gabriela são os 3 melhores em fazer isso. Perguntas interessantes, perguntas importantes. Não é perguntar por que você escolheu o Degazi, ou você é feliz no Degazi. Pergunta simples, pergunta de sim ou não. Fazer uma pergunta que instigue a pessoa a me dar respostas. A uma resposta mais complexa, de uma forma que eu faça menos perguntas e obtenha mais respostas. O que você está esperando com essa determinada atitude?
Você acha que com essa atitude você vai ser valorizado? Você acha que vão te olhar de forma diferente? Você está fazendo isso de forma proativa? Ou você está fazendo isso porque simplesmente mandaram você fazer? Ou seja, na minha pergunta, eu já dei 3 ou 4 opções de resposta que eu imagino que possam ser. Mas eu não estou nem aí se isso é verdade ou não. Você se preocupou que a sua máscara é parecida com a estampa da sua blusa? Foi uma coincidência? Você simplesmente pegou a primeira máscara e a primeira blusa? Ou foi uma coisa pensada? Você vem todo dia combinando máscara com a sua blusa? Ou seja, na minha pergunta, eu já coloquei 3 ou 4 informações. E ela vai virar e falar, não, foi uma coincidência, realmente hoje quando eu saí de casa, ao invés de ela virar e falar sim, era para combinar, que seria uma resposta simples, ela vai me dar uma resposta mais complexa. Então, com menos perguntas, eu vou extrair mais informação da pessoa. Então, não vai ter questionário, porque não vai ficar aquela coisa de sim, não, sim, não, sim. Vai ter uma conversa, vai ter um diálogo, onde com menos perguntas eu extraio mais informações daquela pessoa. E aí, vamos lá. O que constrói um time vitorioso? Aqui eu coloquei, para quem não entende ou não gosta de futebol, duas seleções brasileiras. Primeira seleção de 82, talvez a seleção com o maior número de talentos individuais que nós já tivemos, e segunda seleção de 94, talvez a seleção mais desacreditada que foi campeã que nós já tivemos. 2002 era um baita time, 70 era um baita time, 58 era um baita time, e por aí vai. 94 não era um baita time. Então o que diferenciou para que a seleção de 94 fosse campeã, enquanto a seleção de 82 não fosse campeã? Não são os talentos individuais. É o reconhecimento da importância de cada peça no processo. Por quê? Porque para o Bebeto e para o Romário poderem não voltar para marcar, para gastar toda a energia deles no ataque, tinha que ter o Mauro Silva, o Dunga, tinha que ter o Aldair, e por aí vai, fazendo o trabalho sujo lá atrás. Ou seja, para que uma política possa ser bem implementada dentro do Degasse, não adianta ter uma baita ideia, não adianta ter um baita projeto. Tem que saber que desde a moça que entrega o café, até o cara que limpa o chão, até os agentes de pátio, tem que estar comprometidos e se sentir valorizados pela sua função. Outra coisa que a gente lembra dessa seleção de 94. Quem era o craque dessa seleção de 94? Romário, artilheiro da Copa, melhor do mundo, tudo aquilo lá. Qual é o nome dessa era? Era Dunga. Por quê? Porque a era Dunga é representada pelo comprometimento do Dunga, pela raça do Dunga. Ué, mas por que não é a era Romário, se ele era o craque do time? Porque para o Romário ser craque, o Dunga tinha que fazer o que ele fazia. Já aqui, quem ficou marcado? O Zico. Porque apesar de ser o craque que era, no momento decisivo não teve a tranquilidade que precisou para decidir os jogos. Então a gente percebe que não é simplesmente o talento individual, e sim o comprometimento de cada uma das peças nesse jogo de xadrez e elas se sentirem valorizadas. O peão se entregar para o outro time porque ele sabe que está vindo o cavalo por trás para dar suporte para ganhar o jogo, porque não é importante a vitória individual do peão, e sim a vitória coletiva do time. É isso que é importante para a gente fazer um time vitorioso. Todas as 11 peças, inclusive os reservas, se sentirem valorizados do processo como um todo. Aqui vou ler uma brincadeirinha para vocês. O filho estava vendo um quadrinho, né? Aí o pai fala, maneiro, pois é, queria que tivesse uns superpoderes. Aí o pai fala, tá vendo aquele cara com um chapéu um pouco feio? Olha só. Ei cara, esse seu chapéu é incrível, você está ótimo com ele. Ah, valeu. Agora olha só o rosto dele, tá vendo? Todos nós temos esse superpoder. Às vezes a gente fica achando que eu preciso de grandes coisas para mudar o dia de alguém. Mas o simples fato de reparar numa camisa legal, num corte de cabelo, num brinco, num óculos novo, vai fazer com que a pessoa saia com um sorriso. E aí eu dei alegria para a pessoa ficou alegre, o ambiente fica mais alegre, né? A gente passa 1/3 da nossa vida no trabalho, 8 horas, no trabalho, fora o deslocamento. Será que as emoções importam no trabalho? Óbvio que importam. Se eu acordar pensando, putz, lá vou eu para mais um dia no Degasse, vou ter que sentar do lado daquele cara que tem bafo, daquele outro cara que é chato, não sei o que lá, com que tipo de emoção eu já vou vir para o meu trabalho? Qual que é a probabilidade do meu dia ser bom se eu já estou saindo de casa com esse tipo de pensamento? Agora, se eu tenho do meu lado um cara que repara
no meu corte de cabelo, o cara que repara na minha emoção, pô, cara, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa em casa porque vê que eu cheguei um pouco mais desmotivado. Eu vou para o trabalho com outra emoção, porque eu vou para o trabalho para participar de um time vitorioso, para participar de um time que me nota, para participar de um time onde eu sou uma peça importante, independente da minha função, se é trazer o café para a reunião, para manter a gente acordado, ou se é ser uma peça mais ativa na reunião. Porque se não tivesse o cafezinho, talvez a gente não tivesse tão acordado aqui. Então a moça que trouxe o café, que eu não sei nem o nome, ela é tão importante para o desfecho dessa reunião, quanto nós que ficamos aqui discutindo. Porque sem ela, talvez a gente não tivesse a acuidade mental de discutir o que a gente discutiu. Então ela é tão importante para o bom desfecho dessa reunião do que a gente. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua função, com certeza. Mas para o desfecho final, todo mundo é importante. E aí, é isso que... Aqui poderia ser uma foto do Degassi, por exemplo, se eu tivesse vindo e tirado antes uma foto. O que é isso aqui? Isso aqui é um shopping. O que a gente observa aqui? Pessoas subindo, descendo, famílias, compradores e tudo mais. Mas se a gente tirar todas essas pessoas daqui, o que sobra é uma estrutura de concreto. Porque o shopping não é um shopping por causa da sua estrutura de concreto. Ele é um shopping por causa das pessoas. Tão importante quanto os compradores são os funcionários, os seguranças, o ascensorista, o pessoal que limpa para quando a gente chega no shopping estar limpo. Isso tudo faz o shopping ser um shopping. Então, quem faz o Degassi ser o Degassi? Todo mundo. Todo mundo que está aqui. Todo mundo tem importância. Tem um cara que chega antes de você para ficar na catraca, para que quando você chegue, você já possa entrar, não fique esperando na catraca. Quando você chega, já tem um cafezinho quente, porque alguém chegou meia hora antes e já fez um café. Sua mesa está limpa porque uma pessoa passou ali e limpou sua mesa. Para que você pudesse chegar num ambiente cheiroso, com o ar-condicionado regulado, com a luz, com a lâmpada trocada, se estivesse queimada desde ontem. E muitas das vezes a gente não percebe essas pessoas, são pessoas invisíveis. São pessoas que talvez a gente não saiba o nome, são pessoas que talvez a gente não saiba uma dificuldade que a pessoa está passando. Nossa, o café hoje está ruim, hein? Pô, por que será? Por que será que a pessoa que faz café bom o ano inteiro hoje fez um café ruim? Será que ela está com cabeça para fazer um café? Ou será que ela teve algum problema familiar? Será que ela teve alguma questão particular que fez com que ela se distraísse e botasse menos pó, menos água, mais água? Então são pessoas que a gente não costuma perceber a importância delas no processo. Você só percebe quando o café fica ruim. Porque o café fica bom no normal, e o normal a gente não valoriza. Mas se você percebeu que o café está ruim, antes de criticar o café, tenta dar uma olhada pro rosto da pessoa que faz o café. Se você percebeu que a sua sala não está tão limpa, tenta ver como é que está o cara que faz a limpeza. Será que ele está num dia bom? Será que ele está num dia ruim? Pô, o cara faz a limpeza sempre bem, hoje ele fez mal. Aconteceu alguma coisa, tenta reparar. Às vezes, simplesmente oferecendo o seu tempo, vai fazer com que amanhã ele fale assim, cara, eu vou limpar a sala da Rafael como eu nunca limpei, porque ontem o cara me ouviu. E aí você começa a ganhar pequenos bônus, que é o quê? Rostos conhecidos. Aonde você vai ter um rosto conhecido, que te dá um bom dia, que te oferece um sorriso, que te oferece um elogio, e aí passa a ser agradável viver a vida. Porque em todo lugar que você vai tem um rosto conhecido, tem um rosto amigável. O que acontece quando a gente vai num lugar novo? Nosso sistema, ele entra em alerta, porque eu não conheço ninguém ali. Então eu tenho que ficar em alerta para possíveis comportamentos fora da regra. Agora, se eu começo a ter rostos conhecidos, são rostos conhecidos. Não são mais pessoas aleatórias. Essas pessoas têm nome, essas pessoas têm história. O que acontece? Meu cérebro relaxa, meu sistema nervoso relaxa. E eu posso me preocupar em fazer o que eu preciso fazer, o meu trabalho. Eu não preciso me preocupar com outras coisas, porque os rostos são conhecidos, então o meu cérebro relaxa. Isso é foco consciente. Foco no que você quer. Hoje eu vou ter aquela reunião chata com aquele cara do financeiro. Qual é o foco? Um cara chato do financeiro. Tudo que ele falar, eu já estou com foco em achar ele chato. Ou então, eu vou fazer a melhor apresentação que eu puder, para o cara do financeiro não fazer uma pergunta. Qual que é o meu foco? Fazer a melhor apresentação que eu puder. Quer saber? Eu vou pegar todos os dados financeiros desse meu projeto e vou botar logo no primeiro slide. Eu já fiz 10 reuniões com esse cara. Quais são as perguntas que ele mais faz? Eu vou responder todas elas, antes dele perguntar. Qual que é o meu foco? Fazer a melhor apresentação possível, para que o cara não vá me incomodar. Agora, se eu vou com foco que o cara vai me incomodar,
O jeito que ele amassa o copinho de café já me incomoda. E aí você já se estressa e já não faz uma apresentação boa. Então, qual que é o foco que você quer ter? Qual que é o foco que você deve ter naquilo que você quer? Você quer ter uma apresentação boa? Foque nisso. Quem vai estar lá? Vai estar essa e essa pessoa, então eu vou fazer a melhor apresentação para essa e essa pessoa. Né? Outra coisa, qual foi a última vez que você almoçou com uma pessoa diferente aqui no Degas? Conheceu uma pessoa diferente aqui no Degas? Convidou uma pessoa aleatória para fumar um cigarrinho, para tomar um café? Por quê? Porque o seu foco já está acostumado nas pessoas que você está acostumado a relacionar. Então você acaba não conhecendo outras pessoas. Né? Então qual que é o foco que você quer ter hoje? Hoje eu vou almoçar com uma pessoa diferente. Então você já vem para o Degas olhando rostos para falar com quem que eu vou convidar hoje para almoçar, para ter uma conversa diferente, perguntar o que o cara faz, que horas o cara chega, porque eu sei que o cara da portaria chega às 8, pô, 6 da tarde o cara tá de saco cheio, talvez ele seja o primeiro a chegar, por isso que 6 da tarde ele já tá cansado pra caramba. Só que se eu não sei disso, o que eu sei é que, pô, o cara é mó grosso na hora de ir embora. Não, ele não é grosso, ele tá cansado, porque de repente ele tem que ser o primeiro a chegar para que ele possa abrir a porta para todo mundo. Então conhecer pessoas novas é um exercício interessante, para cada vez mais você estar ambientado em qualquer ambiente que você vá, seja uma empresa, seja na sua família, seja onde for. E aí eu pergunto, vale a pena ser um personagem no local que a gente trabalha? Vale a pena abrir mão de algumas coisas da nossa personalidade no local que a gente trabalha? A resposta é simples, é impossível não ser um personagem. Eu não sou a mesma pessoa que eu sou com a minha namorada, com meu pai, eu não sou a mesma pessoa que eu sou nessa palestra com meus amigos. Só que o meu personagem, ele tem que ser congruente com os meus valores. Eu não posso vir aqui dar uma palestra sobre algo que realmente eu não gosto, sobre algo que realmente eu não domino. Então sim, você vai ser um personagem no seu emprego. Você vai ser um personagem com o seu chefe. Mas esse personagem tem que ser congruente com os seus valores. Você não pode abrir mão de coisas chave para você somente para agradar o outro. Porque aí é a outra metáfora que eu sempre falo. O que a gente tem que fazer quando um avião começa a entrar em turbulência? Colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente antes de ajudar os outros. Porque senão eu vou agradando todo mundo e eu chego no final da sala morto porque faltou oxigênio para mim. Então não tem problema nenhum em ajudar os outros, mas desde que você saiba que você precisa se ajudar de vez em quando. E se ajudar, nessa metáfora dos personagens, é não deixar de ser congruente com os seus valores. Pô, isso eu não faço, aqui é um limite moral, ético que eu não vou. Mas outras coisas, por que não? Se elas não vão ferir o teu valor ético, aquele personagem é válido. Não é válido encarnar personagens que nos tirem do nosso caminho. E aí tem algumas técnicas de conversa, né? Vou falar de duas rapidinho. A primeira é o feedback burger, né? Onde a gente tem a parte do pão e em cima e embaixo, mas o que importa de verdade? O recheio, a carne, a salada, o que está ali no meio. Por isso feedback burger. Eu começo com uma coisa leve, mas não muito importante, venho para a parte importante no meio e finalizo de novo com uma coisa leve. Como que eu faria isso? Por exemplo, chegasse para um filho e falasse para ele, eu sei que você é um garoto estudioso, que você é um garoto que quer passar de ano, que você se esforça, que você estuda, ou seja, estou dando o pão. Não é, essa não é a minha mensagem, essa não é a minha informação, mas eu vou oferecer isso para eu abrir a linguagem corporal dele e ele ver que eu sei valorizar as coisas boas que ele tem. E aí eu começo a parte importante. Só que você está vacilando em algumas notas, eu estou percebendo que trimestre a bimestre tem algumas notas que estão vindo vermelhas, você está faltando em algumas aulas, você está um pouco descomprometido, e se isso acontecer, você vai ter o seu futuro prejudicado, você não vai passar de ano, você não vai ganhar um presente de Natal, e aí eu finalizo com um pão. Só que o que o papai quer é que você seja o melhor filho possível. Então eu preciso que você volte a se comprometer para entregar o resultado. Ao invés de entregar só a parte dura, que seria a carne, que é, pô, você está tirando nota ruim, você está não sei o que, você está não sei o que lá. E de novo, tem alguma coisa que está acontecendo que está impedindo você de se concentrar? Porque às vezes tem um coleguinha na sala que enche o saco dele. E se você simplesmente chega dando um esporro nele, o que ele fala? Pô, meu pai não quer nem saber por que eu estou tirando nota ruim, ele só chega me batendo, ele só chega na grosseria. Então esse é o feedback burger. Quando eu ver uma pessoa fazendo alguma coisa errada, primeira coisa, tentar entender o que está acontecendo com ela de diferente. Segunda coisa, dar um feedback de uma forma que seja gostoso de absorver esse feedback, porque a minha intenção ali não é te criticar, é corrigir o teu comportamento para que a tua performance volte a ser positiva. O meu foco não é em criticar o Rafael, meu foco é em fazer o Rafael voltar a performar em alto nível como ele performava antigamente. Esse é o meu foco.
E aí tem uma outra técnica que eu acho muito boa, que é o Sawabona Shikoba. É uma técnica, na verdade, é um ritual de uma tribo africana. O que eles fazem? Sempre que alguma pessoa da tribo faz uma coisa muito errada, muito fora do que a tribo aceita, eles colocam essa pessoa no centro da tribo, em meditação por 24 horas, e qualquer pessoa da tribo pode vir e falar coisas positivas que ela já fez para a tribo. O objetivo desse ritual é reconectar a pessoa com a verdade dela, porque eles entendem que atitudes erradas são gritos por atenção, são gritos de desespero por atenção. E vocês aqui no Degassi, com os adolescentes e crianças atendentes, sabem disso muito melhor que eu. Então, quando você reconecta a pessoa com a verdade dela, você mostra para ela que eu entendo o seu gesto de errado, só que eu quero te reconectar com a sua verdade. E aí, o que eu sugiro para empresas quando eu dou essa palestra? Imagina que legal se na mesa da Angélica tivesse uma caixinha onde eu pudesse passar lá e colocar uma coisa escrita, sem mostrar para a Angélica. Qual que é o objetivo? O objetivo é que no dia que ela estiver desanimada, que ela estiver sem motivação, ela possa abrir aquela caixinha e olhar todos os incentivos que ela já recebeu. Pô, obrigado por aquela planilha que você me enviou, me ajudou muito com meus relatórios. Eu coloco lá. Pô, aquele dia, conversa no almoço, obrigado por ter me convidado para conversar no almoço, nunca tinha conversado com ninguém do seu setor. Coloco lá. Aí no dia que a Angélica tá, pô, por que eu venho trabalhar no Degassi? O que eu estou fazendo aqui? Bom, vai lá, abre a caixinha do Sawabona Shikoba e se reconecta com a verdade dela. É por isso que eu estou trabalhando no Degassi. Então essa é uma técnica que eu falo para as empresas fazerem, para isso aqui ser anônimo. Ela não tem que saber que fui eu que escrevi. Ela só tem que ler isso para ela se reconectar, porque não é sobre mim esse momento. Não é sobre o Lucas é um cara bom que valorizou a Angélica. Não, é para a Angélica poder se reconectar com a verdade dela e saber que ela é uma pessoa que tem importância, que é notada aqui na empresa, né? Então isso é muito importante, reparar e notar as pessoas. A gente acabou de fazer uma reunião de 3 horas sobre como valorizar as pessoas. Como valorizar as pessoas? Valorizando. Óbvio que um projeto como esqueci o nome agora, o projeto Peixinhos, os outros projetos que a gente falou são importantes, óbvio que são. Mas e a valorização de você com você, com você e com você, o outro, um valorizando o outro, olho no olho, a conversa. Isso é o que faz o Degassi ser o Degassi. Vai entrar gente, vai sair gente e o prédio vai continuar o mesmo. O que faz o Degassi ser o Degassi são as pessoas que estão aqui nesse momento, os 1.940 colaboradores que estão aqui. Então eles são importantes e é neles que a gente tem que focar. Tá bom? Como eu falei, essa é uma versão pocket de 20, 30 minutinhos dessa palestra, que é um treinamento, na verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês saiam daqui com algum insight, com algum pensamento novo, e espero rever vocês na versão completa do treinamento em algum momento. Muito obrigado.